Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O responsório de hoje está no Salmo 104. Meu Senhor e meu Deus, também somos o vosso povo escolhido, assim como prometestes a Abrão, a Jacó, e constrói o vosso povo com base numa aliança de amor, amor e sangue. Nós queremos também, Senhor, mergulhar nesta nova aliança com Jesus Cristo, consagrando a nossa casa, nossa família, nossos filhos, a Ti, Senhor Jesus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reflexão do dia 20 de julho de 2023, 15ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, Santo Apolinário, Bispo de Ravenna. Santo Apolinário conviveu com Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e conhecendo então assim a vida dos apóstolos, ele também se consagra ao nosso Senhor, sendo bispo em Ravenna. Mas também em Ravenna ele encontra a sua morte. Uma multidão de várias pessoas. Então nessa multidão, vamos pensar assim, também tinha famílias. Mas embora com prática pagã, não aceitando o anúncio do Evangelho, do Santo Evangelho, esta multidão resolveu então matar Santo Apolinário, Santo Apolinário, justamente porque ele pregava a palavra de Deus. Acho que eu falei Apolônio, mas é Apolinário. Então, a prática de anunciar o Santo Evangelho incomoda pessoas até os dias de hoje. Por isso pedimos a Santo Apolinário, bispo de Ravenna, ele que conviveu com os apóstolos, a intercessão e a proteção para cada um que exerce o seu munus profético e anuncia a Jesus Cristo para o mundo. Amém. Primeira leitura está em Êxodo capítulo 3, de 13 a 20. Naqueles dias, ouvindo o Senhor no meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Quero lembrar que Moisés fugiu do Egito, conheceu na região de Mediã o seu sogro, Jetro, conheceu também a sua esposa, e naquele dia que ele estava lá pastando, levando ao gado para pastar, próximo à montanha ali onde é Horebe, a manifestação de Deus, e ele encontra a sarça que se queima, mas não se consome, e ali ele tem um encontro místico, uma experiência com Deus, e Deus lhe pede para que ele descesse, fosse ao Egito, libertar o seu povo. Deus disse a Moisés: O meu nome é Eu Sou Aquele que Sou. Acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Esse nome de Deus, Eu Sou, nos reporta, e isso tudo está acontecendo há milhares de anos antes de Jesus. Em Jesus, principalmente João capítulo 6, ele fala: Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou, Então Jesus fala dele mesmo como Eu Sou, porque o nome de Deus é Eu Sou. E Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, é o Deus, o próprio Deus que se encarnou e habitou no meio de nós. O nome de Jesus também é Eu Sou, tá? E depois disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre,
e assim serei lembrado de geração em geração. Aí ele fala para Moisés: vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, ou seja, perseguição, angústia. E decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebezeus, e uma terra onde corre leite e mel. A verdadeira terra prometida a Deus, a Abraão, é Canaã. Mas por mistérios de Deus e também pela desobediência humana, pelo pecado, né, acabou se desviando o caminho. Então, no tempo de Jacó, Jacó vai para o Egito e lá permanece, abandona a terra prometida, abandona o território consagrado pelo Senhor a Abraão, e agora ele passa quase 400 anos no Egito. Na hora de voltar para assumir novamente a promessa, e agora com Moisés, veja que a terra prometida pelo Senhor agora já pertence aos, aos cananeus, aos hetitas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. É uma terra que é a promessa de Deus, onde Israel, Jacó, os hebreus deveriam dominá-la, mas como eles se ausentaram, agora tem 7 outros povos no lugar. É mesmo assim, bem paralelo quando você não permite mais, quando você está em pecado, se você aceitou Jesus, se converteu, vive no Espírito Santo, mas no meio do caminho você tropeça na fé e rejeita o Espírito Santo. A palavra nos ensina que quando eu me converto e depois caio em pecado, meu coração, a minha alma, é ocupada imediatamente por 7 maus espíritos, né? 7 maus espíritos. Então, o que aconteceu praticamente com Israel? Assim que ele abandona a região da promessa de Deus e vai morar no Egito, né? Agora a promessa de Deus é que ele volte, mas a terra agora está ocupada pelos hititas, pelos amorreus, pelos fariseus, pelos jebuseus, né? E muitos outros povos que estão agora em Israel. Mas continua sendo terra da promessa de Deus, onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irá ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o teu Deus, o Deus dos hebreus, veio ao vosso encontro, e agora temos que ir há 3 dias em marcha no deserto para oferecermos sacrifício ao nosso Deus. Eu sei que, no entanto, o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso, estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Então, diante dessa promessa, Moisés se anima, convence os anciãos, os hebreus que estavam no Egito, e parte para a missão da libertação do povo de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que há muita similaridade na missão de Santo Apolinário, né? Que também parte para um povo estranho, tem que convencer toda uma região pagã, é mal compreendido, é perseguido, a ponto até de ser morto, por justamente estar querendo a liberdade espiritual daquele povo. Mas o Senhor se lembra sempre da aliança. Está escrito no Salmo: é Ele que nos conforta, é Ele que nos dá força, é Ele que renova o nosso ânimo para, nos dias de hoje, século 21, 2023, continuarmos com a igreja anunciando a libertação, né, da escravidão do pecado, a libertação, sair da morte para a vida. Por isso invocamos agora o nome poderoso do Senhor Jesus, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso
que nos dê força, que deste a Moisés, a Santo Apolinário, aos apóstolos e todos os vossos mártires, para sermos corajosos anunciadores das promessas de Cristo. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Estamos cansados, sim. Estamos sobre o peso dos fardos, né? E precisamos desse descanso. Eu lembro que no Evangelho de segunda-feira, Jesus falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim dividir o pai com o filho, o irmão contra a irmã. Eu vi a nora contra a sogra. Porque é isso, quando você anuncia a palavra, causa divisão. Nem muitos recebem a palavra com docilidade. Outros, julgando estar servindo a Deus, condena inocentes, pratica da condenação. Assim aconteceu no início, na evangelização, no tempo dos apóstolos, da primeira igreja, quando a igreja primitiva, quando uma família assumia Jesus Cristo, ele era entregue pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, e assim a autoridade romana colocava eles para ser crucificados, mortos, queimados, prensados, jogados às feras. Não foi diferente em Israel. Todo aquele que se dizia cristão também era perseguido. Muitos irmãos entregaram irmãos, muitas noras entregaram sogra, sogro entregou genro às autoridades de Israel, que também crucificaram, decapitaram, apedrejaram aqueles que se convertiam a Cristo. E não é diferente no tempo de hoje. Hoje também o mundo quer sufocar, calar a nossa voz. Há desafios dentro de casa, porque há muita imoralidade, formas de pecados, a prática constante de pecado, e muitas vezes sendo conduzidas ou autorizadas pelas autoridades presentes, constituições de nações que legalizam o pecado como forma e prática do cotidiano. Então, nós estamos sim, todos nós, cansados, fadigados, sobre o peso de fardos, mas é o próprio Deus que nos dará esse descanso. Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descansos, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Queremos receber, Senhor, este jugo leve. Jugo, nós sabemos que é aquela peça de madeira que une os bois enquanto eles estão ali servindo, puxando uma carroça, alguma coisa. Mas o jugo do Senhor é leve, não é pesado como o jugo do mundo, do pecado. E o meu fardo é leve, o peso que o Senhor nos traz. Mas mesmo cansados, fadigados, mas servindo ao Senhor, é o próprio Deus que nos renova, que nos dá força, que nos torna como águia, que levanta e apoia os nossos calcanhares e que fortalece os nossos joelhos para continuarmos a caminhada. Vamos anunciar Jesus até o fim das nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Venha ser um profeta do Senhor. Venha ser um merecedor da graça de ser profeta, da graça de ser um justo do Senhor, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Multiplique em suas redes sociais esta pregação. Quem sabe esta palavra de Deus vai alcançar um coração que sofre hoje, mas que encontrará a libertação na presença de Jesus e pela graça do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.